Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Na verdade, não é bem aula de geografia, são a correção, comentários, pitacos aí sobre provas de vestibular, né? Esse vídeo é dedicado especialmente aos meus alunos que daqui a pouco vão fazer a prova, né, da segunda fase da Unesp 2022. Então eu vou comentar aqui a prova da da segunda fase do ano de 2021, tá? Eu lembro, né, que aqui no canal tem, né, a correção da prova da primeira fase do ano passado. E por que que isso é importante? Porque às vezes é a mesma pessoa que faz as duas fases, né? Que escolhe aí as questões da primeira e da segunda fase, e às vezes o cara põe na segunda fase aquela questão que ele achou difícil demais para estar na primeira fase do vestibular. Vocês vão ver que tem algumas questões aqui que são bem difíceis, bem específicas. Então, enquanto, né, eu posso dizer que na primeira fase é uma delícia fazer a geografia na prova da Unesp da primeira fase. Na segunda fase, tem muita coisa específica, né? Coisas que às vezes nós, professores, pulamos, né? Porque a gente nem fala disso em aula, como um negócio aí chamado capinarama, que vocês já vão descobrir o que é esse troço. Bem, vamos lá. Então, a quantidade de questões ela é menor na segunda fase, são só 60 questões, né? Eu achei um texto aqui muito legal na prova de inglês sobre aqui o Guarani, sobre Paraguai, né? E depois tinha uma outra questão aqui sobre linguagens, né, que estão desaparecendo pela ausência de falantes no mundo. Eu achei bem legal esses dois textos aí, dois temas, né? Aliás, duas questões, né? Acho que tinha até mais sobre esses temas, né? Envolvendo aí linguagem. Mas, né? Aqui na história aparece o panóptico, né? Que é bem legal também. Quem já estudou Foucault, leu Vigiar e Punir, né? Sabe o que é essa construção, como que ela funciona. Mas a geografia propriamente dita, ela vai começar na questão 29, que me deixou particularmente feliz, né? Porque tinha aqui um texto da minha professora Silvana Maria Pintaldi, né? Ela dava aula, acho que de planejamento, falava bastante de shopping centers, né? Eu aprendi com ela, por exemplo, né, que os shopping centers eles criam todo um ambiente estruturado, pensado para você circular entre diferentes lugares. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, vamos lá. Quando se consideram para análise os lugares onde realizamos atividades corriqueiras, banais do dia a dia, com os quais temos intimidade, as zonas de sombra do objeto não se revelam com facilidade, porque a própria evidência do aparente seduz tanto que obscurece nossa leitura, nosso entendimento do que está oculto, daquilo que é da mais profunda essência do objeto. Na sociedade urbanizada, os lugares onde se realizam as trocas de mercadorias parecem hoje especialmente afeitos a refletir luzes, que, embora não ceguem, podem impedir-nos de ver com clareza do que realmente se trata. As intencionalidades dos objetos e espaços de consumo tratados no excerto se relacionam, dentre outros fatores, com o que, né? Então, aqui, ó, na sociedade urbanizada, lugares onde se realizam trocas de mercadorias parecem hoje especialmente afeitos a refletir luzes, né? Aqui, ó, eu poderia eliminar a letra B, porque ela não fala de revolução tecnológica na indústria. A letra C não fala nem de redistribuição de renda, nem de aplicação de técnicas do geomarketing. Letra D, artifício da obsolescência programada, produto estragar, né, ser programado para estragar ou para não ser mais útil. Né, função social da propriedade, não tem nada disso no texto. Superávit de balança comercial também não. Então, por eliminação das alternativas, é a letra A.
reprodução do capital, né, e estratégias de controle de mercado. Questão 30. Analise o quadro que apresenta assuntos debatidos numa organização internacional. Então, essa organização internacional, ela pode debater ou fazer críticas a determinados assuntos. Deixa eu tomar um gole d'água. Sistema financeiro internacional desregulado e especulativo, desigualdades sociais manifestas em diferentes escalas, várias formas de violação de direitos humanos e sociais, limites da democracia representativa, com defesa da democracia participativa, práticas autoritárias e antidemocráticas levadas a cabo por governantes, guerras predatórias com fins econômicos, destruição da biodiversidade e consumo exagerado. Os 8 itens listados são pautas históricas do quê? Né? Notem que aqui a gente tem temas que vão do meio ambiente à vida das pessoas, a desigualdade ou lidar com a desigualdade. Isso é uma pauta clara do Fórum Social Mundial. Tá? Tribunal de Haia trata de crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, é uma espécie de clube dos países ricos, então não discutiria temas que interessam ao mundo pobre. A ONU, né, o problema da ONU aqui, até a ONU poderia discutir isso, né? Lembra que a ONU tem um conselho de segurança que veta as coisas, e o objetivo da ONU também não é criar leis internacionais. E Fórum Econômico Mundial reúne quem tem grana, né? Então também não teria essas pautas ou preocupadas com o meio ambiente ou ligadas aí à questão da desigualdade. Questão 31. A revolução das telecomunicações iniciadas no Brasil nos anos 70 foi um marco no processo de reticulação do território. Novos recortes espaciais estruturados a partir de forças centrípetas e centrífugas decorriam de uma nova ordem, de uma divisão territorial do trabalho em processo de realização do telégrafo ao telefone e ao telex, do fax e do computador ao satélite, à fibra ótica e à internet. O desenvolvimento das telecomunicações participou vigorosamente do jogo entre a separação material das atividades e a unificação dos comandos. Né? Então, separa a produção do comando. Né? O que tem a ver com isso, se eu não me engano, está na letra D, desconcentração industrial. A indústria sai da Grande São Paulo, vai para o interior, né, mas o escritório continua lá na Paulista, e com as tecnologias de comunicação, né, o presidente continua acompanhando tudo o que acontece. Não é a letra A, que está falando de avanços de indicadores sociais, né, não necessariamente isso é uma consequência da evolução das comunicações. Anonimato de mensagens eletrônicas, o texto não está falando disso. Participação das cidades na globalização, o texto não está falando disso. Né? Rompimento do paradigma que contribuiu para democratizar as trocas de mensagem, também não. Tá? Então a gente tem que ver a interpretação de texto, né? É letra D de dado. Questão 32 começa aquilo que eu falei, que é muito específico, muito difícil. Então, cuidado, não erre o que é fácil, né? As questões difíceis, deixa para o final da prova, espera vir um insight, né? Que você vai gastar tempo pensando, tentando estabelecer relações. A gente fala do tema aí da questão 32, mas muitas vezes não usamos esses termos, tá? Crescimento horizontal é um conceito demográfico. É importante para a compreensão do processo de formação da população brasileira, que se caracteriza por quê? Geralmente, quando a gente fala de população, fala causas de aumento da população e causas de redução. Né? Das causas de aumento, a gente tem a natalidade, nasce gente, né? E a imigração, além do aumento da expectativa de vida. Mas, assim, qual que é a ideia? Crescimento vertical da população
envolve pais tendo filhos. Tem lá 2 pais, tem 10, o pai e a mãe deles têm 10 filhos. Crescimento vertical. Crescimento horizontal, eu tenho pessoas que estão num lugar e que vão viver no outro. É a migração. Tá? Então, nesse caso, como ele quer crescimento horizontal, é a letra B, né? A única que fala de imigrantes. Ó. Aqui não está falando de imigrantes, aqui também não, né? Nenhuma das outras fala de imigrantes. Tá? Mas é muito difícil se você não fizer esse tipo de associação. Questão 33, né? Olha aqui na 33, ó, tem uma floresta. Aqui tem uma floresta com umas palmeiras, algumas árvores e gramíneas com 3 árvores. Aqui é importante, fala que ó, tudo isso daqui é da mesma paisagem. Se tudo isso daqui é da mesma paisagem, não pode ser pradaria, né? Porque a pradaria ela poderia ser a 4, mas não tem nada a ver com os outros lugares. A restinga também vai ter gramíneas, pode ter uma outra árvore, mas não vai ter uma vegetação tão densa assim. Caatinga não vai ter árvores desse porte. Savana não vai ter árvores retas, elas vão ser retorcidas. Então, por eliminação, é essa tal de capinarama, formação típica da Amazônia. Mas eu tenho certeza, né, que os meus alunos nunca ouviram falar de capinarama, porque é um negócio que eu, pessoalmente, não falo. Né? Vou procurar aqui, ó, capinarama. Eu odeio Bing. Nunca acho que você precisa. Então, ó, capinarama. Aqui é uma imagem da tal da capinarama. É uma vegetação, árvores altas, e ela vai aparecer, né, se eu procurar aqui, ó, capinarama mapa, ela aparece na cabeça do cachorro. Né? É uma formação vegetal ó, típica do norte do Amazonas, um pedacinho aqui de Roraima. Tá? Então ela vai aparecer nesse pedacinho do território. Mas o que tinha que fazer é ir por eliminação. Mas eu sei que isso não é fácil, por isso que eu falo, deixa essas questões para o final, que aí você vai pensando, vai estabelecendo relações, ligando os pontos aí. Próxima, questão 34. Essa também é uma questão muito difícil que você tem que conhecer uma palavra. Métodos sinóticos, estatísticos e físicos são comumente empregados para quê? Em geografia, quando eu vou dar aula de clima, eu mostro para os meus alunos um negócio chamado carta sinótica. Carta sinótica nada mais é do que uma carta de ventos. Deixa eu abrir essa imagem. Não deixa maior. Então a gente vai ter aqui, ó, cada linhazinha dessa, né, mostra pressão atmosférica diferente, né, e aí a gente consegue ver onde a frente é quente, onde a frente é fria, né, as características de cada lugar. Para isso a gente consegue dizer se vai chover, se vai fazer calor, né? Então ela é muito utilizada para previsão do tempo, tá? Essa é uma questão que ela é muito sacana, porque, se você não sabe o que é sinótico, né, você não marca a letra A, daí você fica em dúvida entre todas as outras e eu não tenho como falar para vocês, ó, dá para eliminar essa por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Não, você tem que saber o que é sinótico para poder responder aí a questão. Então, 34 é letra A. Questão 35. Também é bem específica. Inclusive, essa eu errei fazendo a prova
antes de gravar aqui. No mundo todo, o trato do lixo aparece como um ramo da nova Dark Economy, um negócio em que as empresas agem em simbiose com o crime organizado, as chamadas ecomáfias. Se levarmos em conta que o comércio mundial faz transitar entre os portos cerca de 500 milhões de containers por ano, pode-se ter uma ideia da dificuldade de se deter o aumento do tráfico ilegal de lixo. Estima-se que 16% das exportações de lixo pelo porto de Roterdã sejam ilegais. E nos outros portos europeus, como o de Antuérpia e Hamburgo, a porcentagem de exportações ilegais de lixo deve ser maior, inclusive porque as multas são baixas. A exportação de materiais potencialmente tóxicos contraria o estabelecido onde, né? Então, aqui, quando eu fiz, eu marquei a letra C, Protocolo de Cartagena sobre a biossegurança no campo da transferência, da manipulação do seguro de resíduos. E por que eu marquei essa? Porque, para mim, a Convenção de Basileia era sobre serviços bancários, né? Mas daí eu fui descobrir que tem o Acordo de Basileia sobre serviços bancários e tem a Convenção de Basileia sobre, né, movimentos de resíduos perigosos. Então é a letra A, tá? Mas assim, é muito específico, né? Convenção de Genebra dá para eliminar porque a Convenção de Genebra ela trata, né, dos crimes de guerra, dos crimes contra a humanidade. O protocolo de Cartagena, eu fui descobrir depois, porque eu não sabia disso, ele tem a ver com biossegurança, mas no transporte ali de transgênicos, tem a ver mais com transgênicos, né, do que propriamente com lixo. Acordo de Paris, né, tem a ver com mudanças climáticas, né, mas aqui o coisa estava falando de lixo, né, e o protocolo de Montreal tem a ver com a camada de ozônio, tá? Então é letra A. E aí, para terminar, né, tem aqui um exercício sobre esse lugarzinho aqui, ó, Cazaquistão, Uzbequistão, né, e o mar que tinha aqui, ele foi diminuindo de tamanho. Se vocês olharem as alternativas, essa área fica na Ásia Central, é um lembrete forte do impacto que temos no planeta. Na década de 60 era o quarto maior corpo de água interior da Terra e agora ele é 85% menor. Notem que ele fala Ásia Central. Então, como as alternativas estão entre Mar Morto e Mar de Aral, a Ásia Central já serve para a gente eliminar aí, né? Porque o Mar Morto ele fica no Oriente Médio, Mar de Aral fica na Ásia Central. Então, deixa eu só mostrar os dois aí para vocês. Então, ó, vou aqui, continente asiático, Mar Morto, ó, Oriente Médio, esse negocinho aqui é o Mar Morto. Fica entre, ó, Israel, Jordânia. Mar de Aral, aqui ó, Mar Negro, Mar Cáspio, tudo isso daqui era a área do Mar de Aral, que a gente acabou com ele, só sobrou isso daqui. Né? Aqui em cima Cazaquistão, aqui embaixo Uzbequistão, como está ali no mapa. E por que acabou o Mar de Aral? Né? Tem duas opções aqui. Na letra C tem a ver com hidrelétrica. A hidrelétrica ela pode gerar diminuição do fluxo de água para um rio, né, ou para o mar por um tempo, né? Mas não dá para ficar represando água a infinito, né? Uma hora vai ter que soltar até para poder movimentar a turbina e gerar energia. Então, teoricamente, haveria, né, uma continuidade no fluxo de água para o Mar de Aral. Correta aqui é a letra D. Ele sofreu redução porque na época da antiga União Soviética, suas águas foram desviadas, né, para irrigação de cultivos, principalmente de algodão. Então é letra D de dado.
Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? De novo, tomem cuidado aí com as questões mais específicas, deem uma olhadinha nos temas aí da primeira fase desse ano, tá? E façam a prova com calma, né? Se não sabe, se não lembra, não se desespere, isso é o mais importante. Vai descansar ali, né? Vai fazer outra questão, depois no finalzinho você busca essas que são mais capciosas. É isso, gente. Tchau, tchau.